Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedor do Vascão, é isso mesmo. Falar sobre o Cleiton da Silva, jogador que aqui no Brasil jogou pela equipe do Coritiba, foi a equipe mais expressiva, né? Pela qual ele jogou antes de se transferir para o futebol português. Precisava viver um processo de adaptação. Na primeira temporada não foi tão bem, né? E já na temporada seguinte, que é a temporada atual, né? O jogador tá deitando e rolando. O jogador teve nos últimos 30 jogos 13 gols. Fez 13 gols, né, e deu uma assistência também nos últimos 30 jogos pela equipe do Casapia. O Casapia de Portugal, que é uma equipe pequena, mas muito organizada, tem um projeto bem legal, né? Os clubes pequenos portugueses estão trabalhando muito bem os seus projetos, né? São clubes que hoje almejam não ter dificuldades financeiras, né? Clubes que contratam só na boa, apostam nos jogadores, vão lá e contratam, e muitos dão certo. Foi o caso do Cleiton da Silva. Primeira temporada, como eu disse, não foi das melhores. Nessa temporada, tá deitando e rolando. É jogador que chega ao Vasco da Gama para ser, claramente, a gente não pode postular esse tipo de coisa, não podemos falar, sequer podemos falar que essa foi a intenção do clube, mas ele chega, evidentemente, para ser o reserva do Verratti, né? Certamente, né? A Verratti é uma realidade hoje no Vasco da Gama, um dos melhores centroavantes atuando no futebol brasileiro, evidentemente. Então o Cleiton chega para ser o reserva do Verratti, né? Compor por tanto elenco, mas tem qualidade, pode perfeitamente ali incomodar. Mas tem outra coisa importante que eu quero falar para você sobre esse jogador, que acho que vai deixar você um tanto quanto contente aí, né? Antes disso, só lembrar que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet, tá, gente? Para você que curte uma aposta esportiva, a OneXBet é uma gigante do mundo aí das apostas, que patrocina inúmeras equipes gigantescas pelo planeta Terra, tudo, né? É também tida como a casa de aposta mais confiável do mundo. Lá na Inglaterra é a mais confiável do mundo para todos os apostadores, tá bom, gente? Então, se você realmente curte uma aposta esportiva, não tem por que você não apostar pela OneXBet. Não fica te enrolando no final das partidas com suspensão de mercados, né, nos acréscimos dos jogos, e não fica te enrolando quando você ganhar uma boa bolada. Você pede o saque, ele cai imediatamente na sua conta, ao contrário do que acontece com outras casas de aposta quando você ganha um bom dinheiro. Porque quando você ganha pouquinho, todas elas devolvem bem rapidamente, né? Então, se você não conhece, use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar lá na OneXBet, gente. É uma casa de aposta diferente. Mas entenda isso é vital, né? Coloque o código promocional OneXJosa, porque senão eles não vão saber por que você chegou lá na casa de aposta, gente. Além do que, se você colocar o código promocional OneXJosa, você vai ter o direito de um bônus de até R$ 1.200 no seu primeiro depósito. Beleza, gente? Fechou? Então vamos lá, então. Antes também pedir para você deixar o like no vídeo, eu nunca peço, não deixa o like. Você que é vascaíno, se inscreva no canal. Eu não tenho nenhum torcedor do Vasco no meu grupo do WhatsApp, gente, impressionante. Tem flamenguista, tem botafoguense, então não tem torcedor do Vasco, né? Não tem, então seria legal ter também torcedor do Gigante lá no nosso grupo do WhatsApp. Para tanto, você precisa ser membro do canal, toque no botão, seja membro e dê uma força aí também para o trabalho, tá bom? Se você realmente puder, claramente. Vamos lá. É um jogador de fato, o Cleiton da Silva, que tem ali teve seus momentos, está com 25 anos de idade neste momento, né? Teve suas dificuldades no começo da carreira. É um daqueles jogadores que passou por equipes com muita dificuldade, né? Dependia tudo muito dele. Geralmente o comando técnico sempre na pressão, e ele teve dificuldade para entregar quando precisou. Inclusive quando ele esteve no Coxa, também viveu essa situação de um momento de pressão, o Coxa não estava bem e sobrava tudo ali para um jogador como o Cleiton, né? Ele vai para Portugal, como eu disse, precisa de uma adaptação. Na primeira temporada não foi grande coisa. Nessa temporada atual, ele realmente está jogando muita bola. A questão é um jogador de uma temporada? Circunstâncias estão agindo para que ele consiga jogar muito bem nessa temporada? Ou ele conseguiu aí uma certa maturidade, conseguiu encontrar realmente com o melhor do seu jogo? Este é um ponto que nós precisaremos certamente de uma outra temporada para a gente descrever. José, e os sinais? Os sinais que ele deixa em campo agora, neste momento, para mim são sinais positivos. Por quê? Vou falar de uma coisa aqui que pode parecer bem paradoxal, mas acho que é muito positivo neste momento para o Cleiton da Silva. E depois eu vou falar também de uma outra qualidade dele que pode surpreender você. Fica comigo aqui no final do vídeo. Primeira questão que eu quero pontuar sobre o Cleiton da Silva, né? O jogo dele é um jogo de ações mínimas dentro de campo, entendeu? Ele não pratica muitas ações. Ele não é um jogador extremamente sofisticado, não. Ele não é um centroavante que trabalha muito bem fora da área, não. Ele é um jogador que joga fora da área, é. Ele é um jogador que consegue jogar com muita intimidade quando está ali, perto da área, trabalhando aquele pivô, tal, tem muita intimidade com aquele setor, aparentemente nem tanto, né? Ele é um centroavante, né, muito interessante dentro da área, porque ele é um finalizador, ele é um centroavante
daquela bola perdida, ele é o centroavante daquela bola vadia, ele é o centroavante daquela bola que sobra. Ele sempre está, né? E geralmente está no local certo onde a bola sobra. Sabe aquele gol feio do centroavante? Ele marca. Sabe aquele gol que fala, pô, é o gol do campeonato, foi um gol horroroso, com barriga, com joelho, com tal, ele marca. Entende? Então ele é um grosso? Não é isso que eu tô falando, gente. Tô falando que ele é um centroavante desse tipo de bola. É um centroavante dentro da área que trabalha muito bem quando pratica essas ações, né? Então acho que isso é positivo. Por que que me parece que é um jogador que amadureceu? Porque ele sofistica essas ações mínimas. As outras ações do seu jogo ainda estão no processo de ganho de qualidade, evidentemente, né? Ele certamente deve estar trabalhando por isso. Mas nessas ações ele sofisticou. O que ele preferiu? Ele deu preferência durante esse período. Ele deu preferência para melhorar naquilo que ele podia melhorar, né? E melhorou muito naquilo que ele podia melhorar, que é justamente esse trabalho dentro da área, essa capacidade de estar no lugar certo, dentro da área, para colocar aquela bola que reboteia, né, que o goleiro às vezes falha, enfim, aquela bola que sobra, sempre sobra ali para o centroavante oportunista, e este é o caso do Cleiton da Silva. Então eu acho que os sinais são positivos sobre um amadurecimento que dá conta dessa temporada que foi extremamente positiva em relação às outras temporadas da carreira do Cleiton. Ainda assim, não deixa de ser claramente uma aposta, mas é um sinal realmente muito positivo. Tem outra grande qualidade dele que eu vou falar para você, mas tem outra coisa que eu preciso falar agora, né? O Cleiton da Silva é um jogador que tem velocidade, ele entra na área com certa velocidade, uma força física interessante, né? Um jogador que parece ter um trabalho físico muito bom e também parece precisar muito da condição física para conseguir praticar esse jogo com eficiência. Acho que no jogo aéreo tem alguma coisa nele que ainda pode evidentemente melhorar. Não falo, por exemplo, da disputa no jogo aéreo, eu estou falando do local certo. Isso é leitura, isso é experiência, isso é uma capacidade que centroavantes como o Verratti tem. Saber onde vai ser, em geral, a disputa dentro da área, né? Para você ganhar no jogo aéreo, você não precisa apenas voar, né, em busca da bola para dar o cabeceio. Para você vencer no jogo aéreo, você também precisa estar, geralmente, no local onde essa disputa aérea vai acontecer. Isto elimina todo esse trabalho de voar, de viajar até a bola, né, que requer uma condição física boa, vai jogar você numa disputa, nessa disputa você tem um percentual muitas vezes pequeno de ganhar, enfim, é muito importante que você esteja no local certo. Nisto, a questão de estar no local certo, acho que ele precisa evoluir. Na questão da disputa, acho que está muito ok, já faz gols e vai fazer muito mais, mas precisa evoluir nessa questão do posicionamento, o melhor local dentro da área para estar na hora das jogadas pela a bola aérea, tá bom, gente? Então, acho que esse ponto aí tem que evoluir um pouquinho ainda. Agora, qual é o ponto que você está destacando? Falou que o jogador pode ser interessante também para o Vasco da Gama. Eu acho que ele pode ser interessante para o Vasco da Gama atuando também como segundo atacante, né? Ou então como um extremo pelo setor esquerdo. É isso mesmo. Extremo pelo setor esquerdo ou então como segundo atacante. Como segundo atacante, ele retira das suas costas toda a responsabilidade que passa a ser de quem? Passa a ser do Verratti. E isso pode ser muito positivo para o jogador. E como extremo, ele é um jogador que tem uma certa velocidade e que quando chega perto da área, ele consegue também fazer um facão e entrar rapidamente dentro da área para marcar o gol, né? Então, é um jogador, portanto, que pode oferecer para o técnico Ramon a possibilidade de ser colocado como segundo atacante e também como um extremo pelo setor esquerdo do campo. Acho que essa é uma qualidade importante no jogador que está sofisticando ainda as suas ações, chega no Vasco da Gama certamente para ser uma aposta, mas eu acho que é uma aposta certamente válida, porque chega por empréstimo, evidentemente, né, e vai precisar jogar com qualidade para ser contratado em definitivo pelo Vasco da Gama. Não é uma contratação definitiva. Então, nesse sentido, você joga aí para o jogador também uma responsabilidade de ter de atuar muito bem para que ele fique no Gigante da Colina. Então, eu acho que nesse sentido, uma aposta muito válida. Acho que o Vasco fez muito bem em buscar esse jogador que estava começando a chamar a atenção de outros clubes ali, a partir daquilo que ele fazia no Casa Pia, que é uma equipe pequena, modesta de Portugal, mas bem organizada. Então, em teoria, na minha opinião, Cleiton da Silva é sim um jogador interessante para o Vasco da Gama neste momento, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Gigante da Colina. É isso.